Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre ângulos. Você já observou os ponteiros de um relógio? À medida que o tempo passa, eles giram. O ponteiro dos minutos dá uma volta completa em 1 hora e o ponteiro das horas demora 12 horas para dar uma volta completa. Cada relógio desse indica um determinado ângulo. O giro dos ponteiros nos dá a ideia de ângulo. Aqui é um ângulo nulo, 30 graus, 60, 90, 120. Tá? Uma volta completa tem 360 graus. Então, 360 dividido por 12 é igual a 30. Então, a cada 1 hora tem 30 graus. Para definir ângulo, vamos considerar duas semirretas com a mesma origem, posicionadas no plano π. Então, aqui tem um plano, chamado π, onde temos aqui um ângulo, temos aqui um ângulo externo e o ângulo interno. O ângulo externo está chamado a letra grega, beta, e o ângulo interno, alfa. Essas letras gregas significam uma determinada medida, tá bom? Essas semirretas separam o plano π em duas regiões, uma convexa, denominada ângulo convexo, e a outra côncava, denominada ângulo côncavo. Dizemos que as semirretas OA e OB são os lados do ângulo e fazem parte dele. Então aqui, quem é o ângulo AOB? Então é alfa e beta. Quem que é o vértice? Vértice é o O. Quem são os lados? OA e OB. Bom, para vocês entenderem melhor, eu fiz aqui um outro slide, um determinado ângulo. Então, essa região aqui é o ângulo, a abertura indica ângulo, do vértice, até a seta, ou seja, o nome desse lado é OA e OB, são semirretas. Tá? Então, os lados OA e OB formam um ângulo. Tá? E uma definição de ângulo chama-se ângulo a região entre duas semirretas que partem de uma mesma origem. Podemos dizer ainda que o ângulo é a medida da abertura de duas semirretas que partem da mesma origem, tá? Do mesmo vértice. E aqui embaixo eu coloquei para vocês, que no slide anterior estava falando sobre ângulos côncavos e convexos. Então, o que são ângulos côncavos? São ângulos que são superiores a 180 graus e convexos são ângulos que são inferiores a 180 graus. Medindo um ângulo. Para medir um ângulo, usamos o transferidor. Fazemos o centro do transferidor coincidir com um vértice do ângulo. A marca zero do transferidor deve ficar posicionada sobre um dos lados do ângulo. O número da escala do transferidor que coincidir com o outro lado do ângulo corresponde à medida do ângulo. A unidade de medida do ângulo é o grau. Então, aqui temos um transferidor e temos duas escalas, tá? Uma no sentido anti-horário e a outra no sentido horário. Então, aqui temos um ângulo, então está posicionada no vértice. E aí, se você olhar na escala no sentido anti-horário, ele está no 30 graus, tá bom? E aqui embaixo tem os ângulos são classificados de acordo com a sua medida. Então, quando tiver um ângulo, uma medida de um ângulo menor que 90 graus, a classificação dele é agudo. Maior que 90 graus e menor que 180, obtuso. 90 graus, reto, e um ângulo de 180 graus, raso. Bom? Se for 179, não é raso, é um ângulo obtuso. Para ser raso tem que ser 180 graus. Para ser reto tem que ser 90 graus. Tudo bem? Então essas são as classificações dos ângulos. Pessoal, esse é um instrumento chamado transferidor. Tá? Esse é de 180 graus, falamos que tem meia volta. Existe outro exemplo, outro transferidor, que é de 360 graus, que tem uma volta completa. O transferidor é um instrumento utilizado tanto
para medir quanto para construir ângulos. E ele é composto por uma escala circular, né, que é dividido e marcado em ângulo compassado de 1 e 1 grau. Bom, então, aqui temos duas escalas. Temos aqui, ó, se você reparar, no sentido horário, são os de cima, e no sentido anti-horário, tá, são os números de baixo. E quando eu utilizo o de cima? Quando ele tiver a abertura aberta para o lado esquerdo. E no sentido anti-horário é quando a abertura estiver do lado direito. Então, para você entender melhor, primeiro eu vou construir um ângulo, depois eu mostro para vocês como identificar cada ângulo. Primeiro, pessoal, eu quero construir um ângulo de 50 graus. Como eu vou construir um ângulo de 50 graus? Primeiro, você utiliza a régua do transferidor mesmo. Quero fazer aqui, ó, uma reta, certo? Pronto. Esse ponto aqui é o ponto de origem. Isso daqui é uma semi-reta e esse é o ponto de origem, tá? Esse ponto aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar esse ponto do transferidor e vou colocar no vértice. E a linha, a semi-reta, né, que eu desenhei, tem que passar pelo zero. Então, eu coloco em cima do zero e o pontinho no vértice. Pronto, está em cima? Aí, no sentido anti-horário, vai até o 50, tá aqui. 50. Marquei. E aí, você traça uma reta. Traçou uma reta. Tem um ângulo de 50 graus. Então, o nome dela que é AOB. Tá? E o ângulo é de 50 graus. Tá? Só para vocês verificando, né? Novamente, aqui eu coloco no vértice. Vê aqui certinho. Olha lá, passou pelos 50. Então, eu montei um ângulo de 50 graus. Agora, como identificar o ângulo, a medida de cada ângulo, né? Tem exercício na apostila. Bom, primeiro, pessoal, peguei um aqui, pronto. Qual é a medida do ângulo AOB? Então, você vai pegar o transferidor, o vértice, tá? Do ângulo, você coloca, ou seja, da régua, você coloca em cima do vértice, tá? Do ângulo. Então, e o zero tem que passar na linha, né? A linha tem que passar pelo zero. Feito isso, você vê, olha lá, no sentido anti-horário, 30. Então, esse ângulo aqui é de 30 graus. E esse aqui, ó, exemplo. Coloca no vértice. Tem que passar pelo zero. O vértice passou pelo zero. Olha lá, ó. Tá o 60 e 120. Opa, aqui que eu marco. 60 ou 120? Lembra que eu expliquei? Aberto. Quando o ângulo estiver aberto para o lado esquerdo, você vai olhar no transferidor, você vai utilizar, né, os números no sentido horário. Quando estiver aberto para o lado direito, você vai utilizar no sentido anti-horário. Tá? Então, aqui, voltando, coloquei no vértice, passando pelo zero, então 60 graus. E aqui outro exemplo. Coloca aqui, então vê da onde está começando a reta, tá? É do zero. Tem 0 e 180, então é do zero. Começa por aqui. Então é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 graus, né? Sentido anti-horário. Então esse ângulo mede 120 graus. Beleza?